Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? É bom estarmos juntos para mais essa aula, que foi planejada de maneira colaborativa com a professora Maria Isabel Vieira. Eu sou Sara Fernandes, professora de Língua Portuguesa e Literatura aqui na Rede Municipal de Uberlândia, e nessa aula vamos pensar sobre reflexos da cultura do campo na cidade. Sobre a temática do mês de outubro, vocês viram com o professor de História o conceito de campo e cidade e os papéis sociais e econômicos destes espaços, desde o início da colonização até a atualidade. Em Geografia, vocês aprenderam sobre as diferenças entre campo e cidade nas regiões Sudeste e Sul do país, como a população está constituída e como a economia se desenvolve. Em nossa aula anterior, sobre o tema Campo e Cidade, aproximações e distanciamentos, verificamos que a cultura caipira está presente em vários estados brasileiros, incluindo nós. Compreendemos que o modo de vida e as tradições das pessoas do campo devem ser respeitados, pois faz parte da identidade desta população. Outro fator relevante é a oralidade, que mantém o causo vivo, carregado de regionalismos e presente a cada nova geração, resistindo por meio da cultura. Será que o meio urbano não tem mesmo nada a ver com a cultura rural? O que você acha? Me diz, você sabe o que é sofrência? O que a cultura rural tem que o meio urbano não consegue largar e o que isso tem a ver com a língua portuguesa é o que vamos entender agora. Em nossa última aula, falamos das diferenças e as aproximações entre campo e cidade. Estão lembrados? Vamos lá. Falamos que a diferença, inicialmente, era muito em relação à divisão do trabalho, em que a cidade ficava com a parte intelectual e o campo com a parte manual. Falamos que a partir da industrialização do campo, do Brasil inteiro, houve o êxodo rural, o inchaço urbano, e a subordinação, então, do campo e a sua cultura à cidade. Dessa forma, a cultura das pessoas do meio rural, elas se fazem presente, e lutam, resistem contra a invisibilização do homem do campo e resiste, quanto a essa questão tecnológica também. De que maneira isso pode acontecer? Nós podemos perceber, então, que a partir da ciência, tecnologia e informação presente de maneira significativa no campo, nós temos algumas diferenças na questão urbana e rural também. A cidade moderna, então, exige que o homem esteja como um homem-máquina, refém do tempo. Então, é preciso produzir em grande quantidade e um menor espaço de tempo. Então, esse homem-máquina, que está ali refém do tempo, está muito presente aqui nas cidades modernas. Muitas pesquisas estão relacionadas ao desenvolvimento do campo, tanto na questão de produção, e geração de recursos, que tem ali no meio rural, quanto à questão dos maquinários, Por exemplo, a questão dos drones monitorarem as pragas, que estão ali nas plantações. Então, dessa maneira, nós percebemos que com a modernização do campo, as práticas também presentes ali estão ritmadas. Isso quer dizer que ela está também presa à questão do tempo. Maior produção e uma menor quantidade de tempo. Este homem, então, do campo, que tinha o seu ritmo, respeitando ali a natureza, e o seu ambiente, tem agora que viver, em função desse tempo. Com essa industrialização, então, nós temos outras ações de resistência. Na nossa aula anterior, falamos da resistência cultural, em relação ao caos, por exemplo. E nessa aula de hoje, vamos retratar outras formas de resistência, outras ações. Então, como essa cultura caipira, ela permanece, Como que ela resiste? Vou mostrar para você. Por meio de ações relacionadas à sustentabilidade, à agroecologia e também à agricultura de subsistência, já vamos compreender o que é cada uma delas, e a economia sustentável.
Quando falamos de agricultura de subsistência, nós estamos nos referindo a métodos, né, a formas de trabalho e plantio, por exemplo, tradicionais de cultivo. Então, que tendem a evitar, né, recursos muito tecnológicos no campo. Geralmente é produzida, né, é adotada por pequenas propriedades e se compararmos a quantidade, né, de produtos gerados, nós vamos ter uma menor quantidade quando comparamos então com as produções que são altamente mecanizadas, por exemplo. A produção é constituída ali para a família ou a própria comunidade, né? O objetivo não é então vender, vender, vender e acumular recursos financeiros, por exemplo. Já a agroecologia está relacionada a diminuir os impactos ambientais de uma determinada região. Há sim a questão da produção, né? Mas é feito de forma a diminuir esses impactos. Temos, por exemplo, o uso de agrotóxico bastante reduzido ou eliminado, né, das produções, as práticas sustentáveis e o manejo ecológico. Isso quer dizer que, ao tentar limpar o espaço, né, para o plantio, isso é feito de maneira consciente, né, e com respeito ao meio ambiente, ou de forma a gerar o mínimo de mudanças possíveis ali naquele ecossistema. E há uma ação coletiva aqui bastante presente, né? A circulação desses produtos tende, né, a ficar ali entre essa comunidade dessa determinada região. Vou mostrar a você agora alguns exemplos, né, de pessoas que se organizaram para modificar o ambiente em que estão. Vamos lá? Aqui nós temos uma notícia de uma associação de moradores que se organizaram para recuperar nascentes e áreas degradadas em Taquarussu, no Tocantins. Então, as pessoas se organizaram, replantaram diversas árvores, né, que estão aqui e daqui a um tempo, né, logicamente, elas estarão contribuindo aqui para esse ambiente estar mais organizado, né, e mais definido conforme ele já era antes dessa degradação. Outra forma também, né, quando falamos de recursos naturais e respeito às condições de produção, nós podemos citar as comunidades indígenas, que retiram apenas o necessário, né, para a geração dos seus produtos, e essa retirada também é feita de forma consciente. Então, nós podemos perceber aqui, né, possivelmente a construção de cestos, né, presença aqui de uma criança, e nós percebemos que a quantidade, ó, de material retirado, ela é apenas para o que vai ser utilizado, né, não é aqui exageros nessa retirada. Outra forma muito interessante também é esse exemplo dessa comunidade quilombola, né? Veja só que interessante o que eles fizeram. Eles transformaram uma área que estava devastada em agrofloresta. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que ao invés de derrubar essa mata, né, que já estava bastante prejudicada, eles fizeram o plantio de espécies, né, que poderiam serem desenvolvidas ali sem agredir esse meio ambiente ainda mais. E essas plantas, né, assim que elas já começaram a ficar produtivas, elas também contribuem com aquelas que já eram nativas daquele espaço. Então, o plantio, né, de uma determinada espécie acaba por contribuir com outras espécies, né, gerando assim quase que nada, né, de agressão ao meio ambiente. Pensando então nessas associações de campo, cidade, o que é possível fazer, né, e quais são as práticas que o homem do campo faz para resistir a essa mudança, né, e continuar respeitando a natureza, o que é que a língua portuguesa tem a ver com tudo isso? Lembram-se da nossa aula anterior, quando falamos da linguagem e a cultura desse homem do campo, por meio do caos, né, repassando ali por meio da oralidade? Hoje nós vamos pensar em outra situação. Nós vamos pensar na letra de música. Lembrou da sofrência? Vamos falar um pouco dela. Na nossa aula passada, então, nós vimos como a língua portuguesa ela está presente na expressão, né? E junto a isso, falamos um pouquinho também das artes plásticas, né? E o registro em língua portuguesa e a contribuição da literatura e do cinema, né, para o imaginário popular, né, e para a valorização
da cultura caipira também. Nós vimos o gênero textual causo, né? E nós vamos retomar um pouquinho agora desse causo, porque nós vamos falar da música caipira. E nós vamos entender que ela tem sim uma relação com o causo. Observem essa tela. Essa tela é chamada de O Violeiro Caipira. Quem a produziu foi Oscar Pereira da Silva, em 1918. Observem a riqueza de detalhes, a vestimenta, a viola, posição dos dedos, né, no instrumento musical, o chapéu, e ele tem, né, o famoso pito, né, o cigarro de palha, então, nos lábios. Observem, pessoal, a data, né, dessa obra aqui, 1918. Nessa época aqui, havia-se, né, uma grande produção relacionada à cultura caipira. Já vamos falar dela para falar da música caipira também. Quando falamos, então, da música caipira, nós fomos buscar, então, os eventos que estavam relacionados, né, a essa música, né, a esse gênero musical, que também é um gênero textual, que envolve linguagem. Então, nós fomos verificar o quê? Que a manifestação da cultura caipira teve um evento marcante em 1910. Lembram da data do quadro? Né? Talvez tenha relação também com essa explosão aqui da cultura caipira nesse período aqui no Brasil. Então, Cornélio Pires, né, ele foi o primeiro, ele foi um precursor, né, ao querer patrocinar música caipira, né, enquanto a maioria das pessoas das cidades, né, dos centros urbanos, estavam preocupados com as tendências da Europa, né, pensando o que vai estar na moda nesse período, o que está sendo sucesso no mundo europeu para a gente reproduzir aqui no Brasil. Aqui ele pensou diferente, né? O que é que tem na cultura aqui do povo brasileiro que nós podemos ressaltar? Ele pensou sobre isso, então. E aí, ele gravou diversos discos com músicas e também causos caipira, as pessoas contando os causos, então. E saiu vendendo esses discos por aí. Em menos de 200 quilômetros, né, percorridos ali pelo interior de São Paulo, ele já tinha esgotado toda a produção. As pessoas queriam saber mais, conhecer mais sobre a cultura caipira. Não é contraditório? Que as pessoas ali, intelectuais dos centros urbanos, estivessem então preocupadas, né, com as tendências europeias para a reprodução aqui no Brasil? As pessoas não acreditaram que isso fosse dar certo, mas acabou dando tão certo que até hoje a música sertaneja, né, é muito popular aqui no nosso país. Com a grande aceitação, então, do meio urbano, nós temos como característica da música caipira a sonoridade muito próxima, então, do campo. Quando nós falamos dessa sonoridade, nós estamos fazendo uma relação com a forma de tocar o instrumento musical, né? Então, vamos pensar. A pessoa está trabalhando ali na lavoura, no cultivo, no plantio. Será que as mãos, né, são muito delicadas e de fácil dedilhar ali das cordas do instrumento? Não muito. Então, o toque, né, o tocar desse instrumento vai ser mesmo mais brusco, não é verdade? Vocês vão poder perceber isso logo mais. E nós temos aqui uma temática presente e marcante, que é o cotidiano das pessoas, né, do ambiente rural, o amor e a natureza. Mas como que é esse amor aqui dessa música caipira raiz? Ele é um amor diferente, né? Não é tão sensualizado como nós vemos em muitas músicas sertanejas atuais. Ele é um amor mais distanciado, né? Mais platônico, mais de observação, né? E nós temos o cotidiano. O cotidiano aqui, ele está muito relacionado ao causo. Lembram-se que quando nós falamos do causo, nós estamos falando de coisas simples do dia a dia que eram contadas de forma bastante engraçada? Então, nós temos essa representação aqui também na música caipira. E a contemplação da natureza também acontece em diversas canções. Observem essa tela que retrata o cotidiano das pessoas do ambiente rural. Pessoas idosas, também crianças. Temos aqui um violeiro, né, com chapéu, uma pessoa de meia idade aqui, apreciando então, né, possivelmente uma canção. Um evento, então, muito significativo em 1910, né, na cidade de São Paulo, produziu
um evento cultural muito grande de cantores caipiras. Muitas pessoas foram lá apresentar as suas músicas autorais ou mesmo de outras pessoas, né, de outros autores foram ali fazer a sua apresentação. E aqui nós trouxemos, né, uma dupla que é muito conhecida, né, por ser sertanejo raiz, que é Tonico e Tinoco, num show em São Paulo. Então observem, pessoal, a posição, né, da viola, uma viola toda, né, decorada, vamos assim dizer, tem um certo charme, essa viola. Remete um pouco também à questão lá daqueles quadros, né, as obras de arte, que são bem mais antigas. Essa imagem aqui, pessoal, ela é de 1984, já é bem mais recente, né, quando pensamos em relação às obras de artes plásticas que vimos em nossa aula. Agora vocês vão conhecer, pessoal, a primeira música caipira gravada, que nós temos registro, né? Essa música chama-se Jorginho do Sertão, é o nome da música. E quem compôs foi Cornélio Pires, aquele que idealizou aquele grande evento lá em 1910, na cidade de São Paulo, sobre a cultura caipira. Quem apresenta, né, quem faz essa apresentação inicialmente, é Serrinha e Zé do Rancho. No entanto, né, por questão assim, de qualidade do áudio, né, por ser uma canção já muito antiga, nós optamos por trazer essa música, né, cantada na voz de uma outra pessoa para vocês. E então, eu vou pedir que vocês se atentem à letra da canção e na forma, né, em que ela é musicada, que ela é tocada. O Jorginho do Sertão, rapazinho de talento, numa carpa de café ele enjeitou 3 casamentos. Logo veio seu patrão, cheio de contentamento. Tenho 3 filhas solteiras e lhe ofereço em casamento. Logo veio a mais nova, cheia de top de fita. Jorginho, case comigo, que das 3 sou a mais bonita. Logo veio a do meio, vestidinho cor de prata. Jorginho, case comigo, ou então você me mata. Logo veio a mais velha, por ser mais interesseira. Jorginho, case comigo, que eu sou a mais trabalhadeira. Jorge pegou seu cavalo, enciou na mesma hora. Foi dizer pra morenada, e adeus que eu já vou me embora. Na hora da despedida, ai, 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 é que a morenada chora, ai, 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 ai. O Jorginho resolveu, é melhor que eu mesmo suma. Não posso casar com as 3, aí eu não caso com nenhuma. Perceberam, pessoal, a questão da linguagem? E a história que é contada na música? A vida, né, retrata o efeito aí, o efeito Jorginho do Sertão, né, que chegou e já logo dispensou 3 casamentos. Será que nessa época aqui arrumava-se casamento dessa maneira? Vamos pensar, né? Quem está contando a música, o eu lírico, isso quer dizer o personagem dessa canção, é quem está contando a própria história. Pode ser, então, que seja tudo verdade,
Mas pode ser também que ele tenha exagerado um pouco. Afinal de contas, né, 3 moças caindo de amores por alguém que acabou de conhecer é mesmo diferente. Mas vamos lá. Vocês perceberam então que a história aqui se assemelha ao caos popular. Ele conta, né, o que aconteceu com ele. E observem, né, que ele fala, olha, eu sou a mais trabalhadora, né, ou case-se comigo ou eu morro, né? É engraçado isso, né? Uma pessoa que acabou de conhecer. Então nós podemos perceber aqui que muitas canções dessa época aqui, desse sertanejo raiz, tem muito a ver com o caos. Com o passar do tempo, então, como será que ficaram as letras das canções sertanejas? Vamos pensar? Depois de muito tempo, então, vamos conhecer como ficou a letra da canção? Você já ouviu falar na sofrência, né? Você já ouviu falar do sertanejo universitário? E o que isso quer dizer? Vamos conversar sobre isso agora. Bem, com o passar do tempo, as pessoas que moram no campo também querem, né, conhecimento. Então elas começaram a ter mais acesso às universidades. Olha só que interessante. Em nossa aula anterior falamos que o caipira é uma pessoa muito sem informação. E agora nós vamos ver que essa característica, né, relacionada à cultura caipira está bem diferente. As pessoas do campo começaram a ter mais acesso às universidades. E então era comum em certas regiões, né, e principalmente nas cidades universitárias, que as pessoas se reunissem para cantar música sertaneja raiz. E então, em Mato Grosso do Sul, no ano de 2000, né, uma dupla ficou muito conhecida por cantar, né, em bares ali dessas cidades e nasceu então o sertanejo universitário. Quais são as características dele e quais são as diferenças em relação à música sertaneja raiz? Esse gênero, pessoal, ele promoveu uma renovação da música sertaneja. Uma renovação, né, em relação à temática e também teve uma grande aceitação no meio urbano. As pessoas lotavam, né, as casas de shows para ver as músicas do sertanejo universitário. A temática principalmente amor, né, não correspondido. Por isso, né, falamos sempre da sofrência. Esse amor que é dedicado a alguém, né, e que não tem o devido reconhecimento. E então, a pessoa que dedica esse amor sofre muito. Essa é a famosa sofrência. Vou apresentar então a vocês duas duplas sertanejas, né, que são consideradas as precursoras do sertanejo universitário em nosso país. Então, nós temos a dupla João Bosco e Vinícius, né, em 2000, que foi a dupla que mais fez sucesso, né, nas reuniões em que os universitários se encontravam para cantar. E nós temos aqui a dupla César Menotti e Fabiano, que em 2005 arrastou um grande número de pessoas, né, até a festa de Barretos, né, para apresentarem ali a sua música, o novo sertanejo universitário. A essas duas duplas, então, tem-se, né, a criação do sertanejo universitário aqui no Brasil. Depois delas, várias outras duplas vieram e o gênero musical, né, se estabeleceu e se fortificou aqui no nosso país. Vocês vão conhecer agora a música, né, que foi aquela que bombou, né, para que o sertanejo universitário pudesse acontecer. Vamos conhecer? Esta música, então, é Magia e Mistério, composta por Guilherme Santiago, uma outra dupla sertaneja, né, mas fez sucesso mesmo na voz das duplas que comentamos com vocês. Vamos conhecer a letra? Sob a luz do seu olhar se esconde um mistério. Eu falo sério. Todo dia te amar é tudo que eu mais quero. Eu falo sério. Toda essa magia que existe em você me deixou vidrado, alucinado, sem querer. Não deu para segurar. Eu fui me apaixonar por você. Sob a luz do seu olhar se esconde um mistério. Eu falo sério. Todo dia te amar é tudo que eu mais quero. Eu falo sério. Sem você comigo, já não sei o que fazer. Meu desejo é ter seus beijos, todo o seu prazer. Não deu para segurar. Ah, eu fui me apaixonar por você. Pessoal, aqui nós já podemos perceber algumas diferenças, não é verdade? Lá na primeira canção, nós tínhamos a presença de muitos regionalismos. E nessa canção, nós já não percebemos isso. Nós observamos que a linguagem ela é simples, mas é um pouco mais relacionada ao ambiente urbano
do que aquela música caipira raiz que analisamos agora há pouco. Percebemos também a presença do amor. Enquanto lá na primeira canção, o amor, quem não corresponde ao amor é o personagem do poema que rejeita 3 casamentos, né? Nós temos aqui um certo sofrer, né, por esse eu lírico aqui. Nós não temos aqui um sofrimento grande, né? Mas nós temos essa declaração de amor e a declaração também do desejo de estar próximo a essa pessoa amada. Podemos perceber também em relação a isso, que nesta canção aqui de sertanejo universitário, o amor, né, as pessoas que se amam estão mais próximas, né? E é um amor possível de ser realizado. Bem, pessoal, vocês conheceram então um pouco da música sertaneja, o sertanejo raiz e também o sertanejo universitário. Você já conhecia essa diferença? Quais são seus cantores preferidos? Ou você prefere outro estilo musical? Será que tem muito da cultura do meio rural em você? Já parou para pensar? Tudo bem. Essas 2 canções que você conheceu hoje vão estar nas atividades do portal. Então, até a próxima, pessoal. Tchau!